Hoje eu vou estar mostrando para vocês uma das formas mais simples de você criar uma fonte de corrente alternada para corrente contínua. Como vocês podem ver, essa fontezinha nossa aqui, na saída dela ela vai ter 5 volts redondo em corrente contínua ou em tensão contínua aí. Fala, tropa da Brod, Charles aqui. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma fonte de corrente alternada para corrente contínua. A gente vai ter aqui simplesmente 220 volts alternado entrando na entrada e na saída a gente vai ter simplesmente ali 5 volts em tensão contínua, correto? Então vamos lá, galera. Esse é o circuito que a gente vai estar utilizando aqui. A gente simplesmente vai estar utilizando, primeiramente aqui eu vou estar utilizando esse transformador rebaixador. Ele simplesmente vai pegar os 220 volts, correto? Lembrando, galera, que cada transformador pode variar a entrada dele aqui. No caso, esse aqui vai ser um polo do 220 volts, esse aqui vai ser o outro polo do 220 volts para esse tipo de transformador aqui, ó. Quando ele está funcionando em 220 volts com 60 Hz, esse transformador tem simplesmente o fase e o neutro aqui. Já na saída desse transformador, no secundário dele, a gente simplesmente vai ter 9 volts com 1 ampere. No caso desse transformador aqui que eu estou utilizando, vocês poderiam utilizar outro transformador também, que tivesse na saída aí 16, 20 volts, né? Você conseguiria também rebaixar essa tensão depois. Então, basicamente, esse aqui é simplesmente um transformador rebaixador. É o primeiro que eu vou estar utilizando aqui, de 220 volts para 9 volts, ainda em corrente alternada. A corrente que vai estar saindo aqui ainda é alternada. Elas vão estar se alternando várias vezes por segundo ainda. Não é contínua essa saída aqui, ou seja, vai estar saindo 9 volts com 1 ampere aqui, ó, como vocês podem ver, porém AC, Alternate Current, ou seja, corrente alternada. E para a gente transformar essa corrente alternada para corrente contínua, eu vou estar utilizando aqui a ponte retificadora. Retificadora, galera, eu vou estar utilizando aqui, ó, 4 diodos. Vocês podem estar utilizando aí o diodo do modelo 1N4006, correto? Vai funcionar belezinha. Se você não tiver ali, ou não tiver uma loja de eletrônica que você consiga comprar um diodo certo, vocês podem, quiser apenas fazer por hobby, vocês podem, por exemplo, pessoal, pegar, em uma fonte, principalmente essas fontes de computador aí. Nesse caso aqui, como vocês podem ver, ó, essa parte da fonte aqui que tem 4 diodos, vocês poderiam remover esses diodos aqui e usar para fazer aí simplesmente a sua ponte retificadora, correto? Então vocês podem ir numa fonte ATX ou numa fonte também de outra coisa aí e tirar ali o circuito retificador. Algumas fontes também, galera, vocês já vão encontrar a ponte retificadora pronta ali em um único circuito, Porém, para facilitar o entendimento para vocês, eu vou estar utilizando aqui 4 diodos para a gente poder retificar esse sinal. Como vocês podem ver aqui, pessoal, no nosso exemplo, quando a tensão ela simplesmente passar por esses diodos retificadores aqui, você ainda não vai ter aquela corrente contínua perfeita, beleza? Ela vai estar contínua, porém pulsante. Ele simplesmente vai ficar pulsando ali, igual esse gráfico que vocês estão vendo aqui. Então, ela virou uma corrente contínua, porém, ela ainda continua pulsante. Para a gente simplesmente fazer com que essa onda pulsante ela fique linear, ela fique reta, a gente pode simplesmente utilizar o que a gente chama de capacitor. Porque a gente sabe, galera, que o capacitor ele acumula cargas elétricas. Então, nessa queda que dá, o capacitor vai suprir essa queda. Porque quando a onda for dar a queda, o capacitor vai entrar em ação, ou seja, ele vai suprir essa queda porque ele vai estar carregado. E como vocês podem ver, a gente vai ligar esse capacitor em paralelo, ou seja, no positivo e no negativo, como vocês podem ver aí. Lembrando que quanto maior for o valor do capacitor, galera, mais ele vai fazer com que a onda se mantenha ali simplesmente linear, se mantenha retinha. Porque se você colocar um capacitor muito pequeno, o que vai acontecer? Simplesmente essa onda ela vai continuar um pouco pulsante ainda. Mas se você quiser que ela mantenha retinha, você coloca um capacitor de um valor mais alto. O que eu recomendo vocês usar no seu circuito aí é um de 2.200 microfarads. Porém aqui eu vou estar utilizando esse aqui de 1.000 microfarads para 16 volts, beleza? Lembrando que eu vou estar utilizando um de 16 volts, porque a minha tensão do circuito aqui ela foi rebaixada por esse transformador para 9 volts, correto? Então, basicamente, a gente vai estar utilizando um capacitor simplesmente como um filtro. Ou seja, a tensão ela vai estar vindo pulsante dos meus diodos, da minha ponte retificadora. E simplesmente quando eu coloco o capacitor em paralelo, ele vai filtrar esse sinal, deixando aí o sinal mais linear possível, dependendo aí do valor do capacitor, obviamente, que você colocar. No caso aqui eu vou estar utilizando um de 1.000 microfarads, beleza? Para a gente poder manter um sinal mais linear.
E galera, provavelmente ele vai dar uma saída de 8 volts ainda, porque com os componentes a gente tem uma perca ali de tensão, uma perca de corrente nos componentes ali. Então possa ser que dê uma saída variada de 8 volts. E como na saída, galera, eu quero uma tensão linear de 5 volts, eu vou estar utilizando aqui simplesmente o regulador de tensão LM7805, né? A gente já falou sobre reguladores de tensão. Se fosse o 7809, seria a saída de 9 volts. O 05 é a saída de 5 volts e por aí vai. Então esse aqui é o LM7805 para a gente ter 5 volts saindo na saída dessa nossa fonte. E lembrando também, né, galera, vocês não podem colocar aqui, por exemplo, um regulador de tensão de 12 volts. Por quê? Porque simplesmente para essa fonte nossa aqui, ela não vai nem fornecer 12 volts. Então a gente tem que sempre colocar um regulador de tensão abaixo da tensão que está sendo fornecida pela fonte ali, correto? Então eu vou estar colocando aqui esse regulador de tensão. Então pessoal, esse circuito aqui vai funcionar basicamente ali, né? A gente vai ter o transformador que vai baixar os nossos 220 volts para 10 volts, porém ele ainda vai estar alternado, correto? Ou seja, vai estar corrente alternada. E aí a gente vai estar utilizando a ponte retificadora, para os diodos ali, ele não deixa a corrente voltar ali, ele só vai liberar o positivo e o negativo do outro lado. E na saída ali você simplesmente já tem uma tensão contínua. Porém, essa tensão ela é pulsante, né? Ou seja, ela vai ali até o pico dela e cai, vai até o pico e cai, vai até o pico e cai. E aí a gente vai utilizar o capacitor justamente para a gente manter essa tensão de forma linear em corrente contínua, correto? Então, já na frente aí a gente já tem corrente contínua de forma linear colocando o capacitor. Porque o capacitor simplesmente na queda da onda ele vai suprir essa queda e vai manter a onda sempre linear. Para dar uma baixada nessa tensão, porque o que eu quero na saída é 5 volts, a gente vai estar utilizando o regulador de tensão, como o próprio nome dele já fala, ele vai regular a tensão para a saída que você quiser, que no nosso caso aqui é o LM7805, que simplesmente na saída dele vai estar uma média aí de 5 volts. Se você quisesse, galera, você poderia dar uma incrementada nessa fonte ainda, você poderia colocar simplesmente um resistor e um LED em paralelo ali na frente aí, simplesmente para falar que a fonte está ligada, né? Porque toda vez que a fonte estiver ligada, o LED vai estar ligado. Você poderia colocar um interruptor ali também. Você poderia incrementar do jeito que você quisesse, beleza? Mas aqui eu só quero mostrar para vocês, galera, a base de uma fonte, porque com essa base você já consegue entender como é que uma fonte de verdade ela funciona. E agora, pessoal, vamos para a prática, vamos começar aqui a soldar esses componentes um no outro e fazer esse circuito aqui funcionar. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é simplesmente, né, estanhar a ponta aqui do fio. E agora simplesmente eu vou estar ligando aqui, galera, os diodos, igual eu mostrei para vocês, correto? Lembrando sempre que o símbolozinho do menos ali do diodo é simplesmente essa partezinha chanfrada que vocês estão vendo aqui, correto? Então, vamos lá, vou estar colocando aqui simplesmente esse primeiro vai para baixo. Só para eles não ficar se movendo, eu simplesmente vou colocar uma fita Kapton aqui em cima dele, ó. Vou estar travando eles aqui, galera, somente para facilitar a solda. Vou estar soldando eles aqui. Aqui, galera, eu simplesmente vou soldar esse terminal aqui. Soldar aqui o primeiro terminal. Aqui eu vou soldar o segundo terminal. Confere se ele ficou bem firme aqui, ó. E agora eu posso soldar esses outros terminais aqui, correto? Venho aqui, ó, faço a solda dele. Esse outro terminal eu coloco ele aqui. Agora eu posso tirar a minha fita Kapton daqui. Posso tirar ela aqui. Já fiz aqui a minha ponte retificadora. Como vocês podem ver aqui, pessoal, a minha ponte retificadora tá igualzinho eu coloquei no exemplo aí. Tá vendo aqui, ó? A partezinha, né, simplesmente que é rabiscada, você vai colocar ela pro canto aqui na primeira. Depois você vai colocar ela virada aqui para cima. Você vai colocar ela depois subindo aqui. E depois você vai colocar ela simplesmente descendo igual vocês estão vendo aqui. E lembrando, pessoal, que o positivo vai ser esse aqui, porque só vai deixar passar o que é positivo aqui, os diodos, e o negativo simplesmente é esse outro lado, porque aqui os diodos só vão conduzir quando aqui tiver negativo, correto? Tá vendo aqui, ó? O negativo do diodo aqui simplesmente só vai passar negativo para cá e só vai passar negativo para cá. E para esse lado aqui, ó, só vai passar positivo e só vai passar positivo. Então esse aqui é o lado positivo e esse aqui é o lado negativo. Então simplesmente eu já vou colocar aqui o meu capacitor eletrolítico, lembrando, galera, que o capacitor eletrolítico ele tem polaridade. Esse aqui simplesmente é um capacitor de 1000 microfarads para 16 volts, e a parte que tem esse chanfrado aqui simplesmente é o negativo dele. Eu vou estar conectando aqui no negativo e o positivo eu vou estar conectando aqui no positivo.
E agora aqui, pessoal, vou estar tirando os excessos. Pode ver aqui, ó. E agora simplesmente eu vou estar colocando o regulador de tensão LM7805, beleza? Para regular para 5 volts na nossa saída. E aqui é muito simples, eu vou estar colocando aqui, vou estar soldando. Lembrando, pessoal, que a frente dele é simplesmente a parte que tem aqui a escrita, né? LM7805. E aí, simplesmente, você vai aqui, ó, soldar um terminal aqui na entrada dele, outro na base dele aqui, no comum dele, e simplesmente o da saída aqui vai ser a saída de 5 volts regulada. Vou estar diminuindo aqui 2 terminais dele, que a gente não vai estar usando aqui esses terminais grandes. Então, posso vir aqui, ó, diminuir, deixar só o do meio aqui. Pareceu que ele tá dando dedo pra gente, viu, galera? Mas ele é educado e não tá dando dedo pra você não, viu? Fica tranquilo. Eu simplesmente vou estanhar aqui. E fazer a solda aqui, galera. Simplesmente vou soldar aqui a saída dele, ó. Tentar organizar a solda. Acabamos, finalizamos aqui. Então, pessoal, aqui eu tenho entrando 220 volts. Aqui eu tenho simplesmente, né, esses 220 volts caindo para 10 volts. Aqui a gente tem a ponte retificadora, ou seja, aqui eu ainda tenho tensão alternada. E aqui simplesmente a ponte retificadora vai jogar para tensão contínua, porém pulsante. O capacitor vai fazer o filtro, ou seja, vai deixar essa tensão pulsante, vai deixar ela linear. E aqui simplesmente a gente tem um regulador de tensão que vai simplesmente, né, manter a tensão estabilizada aqui na saída. Como vocês podem ver, vai dar aí 5,04 volts estabilizado aqui na saída da nossa fonte. Então vamos medir aqui, ó, a tensão de entrada. Vou colocar aqui, ó, na escala de 750 volts. E essa aqui é a nossa tensão de entrada, 217, 218 volts aí. Tensão alternada, corrente alternada, correto? Ou seja, se alterna várias vezes por segundo, o positivo e o negativo. Já na nossa saída a gente vai ter uma tensão polarizada, ou seja, vai ter uma corrente contínua, que vai ser positivo e negativo polarizado. Aqui a gente não tem polarização, aqui a gente tem polarização. Vou colocar aqui, ó, na escala de contínua. Como vocês podem ver aqui na saída da nossa fonte, a gente tem 5 volts, tensão contínua, redondinho, tá vendo aqui, ó? Bem estabilizado os 5 volts aqui, ó. Pode ver, eu estou mantendo as ponteiras do multímetro. Tá muito bem calibrado. Esse regulador de tensão tá mandando 5,04 volts aqui. Então, galera, essa aqui é simplesmente a nossa fontezinha que a gente fez aqui. E esse aqui, pessoal, é o resultado aí da nossa fontezinha. Ficou bastante top, ó. Os dois ângulos aí para vocês, ó. Gostei pra caramba do resultado. Obviamente eu fiz aqui meio de forma bem rápida. E isso aqui também é óbvio, galera. Vocês não vão colocar um projeto desse jeito aqui para vender, né? Para produção. Isso aqui é apenas a vista de estudo. Se vocês for fazer um projetinho dessa fonte aqui, você simplesmente tem que transferir isso aqui para uma placa de circuito impresso, para uma PCB, correto? Você jamais coloca um negócio desse aqui simplesmente para funcionar em algum lugar. Isso aqui é apenas para vocês verem o circuito funcionando na prática e como é que são feitas as ligações. Porém, quando você for colocar na prática, vocês vão ter que pegar esse projeto e desenhar ele em uma placa de circuito impresso, em uma PCB. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece aí simplesmente de se inscrever no nosso canal, deixar o like. E não esquece aí, pessoal, de acessar a nossa plataforma de produtos digitais, brodic.com. Lá você vai encontrar cursos de eletrônica do Absoluto Zero, curso de eletricista também do Absoluto Zero. Você vai aprender na prática como é que monta circuitos e por aí vai. Tem muito mais coisa lá. Tem página de venda, tem planilhas, tem cursos de outras áreas também. Eu aguardo vocês lá dentro da nossa plataforma brodic.com. Até uma próxima. Tchau, tchau. Fui.